Glória a Deus. Graça e paz para a igreja. Amém. Poder sentar, queridos. Louva a Deus por esta oportunidade que Deus nos concede de estar convosco. Mais uma igreja que Deus permite estarmos para juntos louvarmos a Deus. Aleluia. Primeira vez que a gente saiu do Brasil, Deus tem dado graça para nós ali do nosso país e temos estado em vários estados. Estou hoje situado em São Paulo há 20 anos, mas sou da terrinha, Patiba, João Pessoa. E quando a gente fala, já tem um abençoado e diz: esse aí não é de São Paulo. Então já vou logo me declarar logo. Quem é da terra aí vai dando glória a Deus. Mas o importante é uma coisa: que o Espírito está neste lugar. Aleluia! Aleluia. Dizer para os amados que a primeira vez Deus falou comigo há 3 anos. Mas antes disso eu quero ir na palavra de Deus. Quem tiver Bíblia, a sua Bíblia comigo, no capítulo 4 do Gálatas, capítulo 4. Depois nós falaremos um pouco. Aleluia. Capítulo 4. Te amo, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Eterno e soberano. Versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não sois mais servos, mas filhos, e se sois filhos, és também herdeiro de Deus por Cristo. Diga amém. Amém. Podem sentar, queridos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Quero agradecer ao pastor Mário, não é isso? Pelo carinho, abrir esta porta para nos receber, pela indicação do nosso querido pastor Cleiton. Hoje estaríamos com ele, mas tem uma outra programação, não foi possível. E ele fez esse esforço para nós podermos estarmos aqui. Eu estava do outro lado. Não foi fácil chegar aqui. A bateria do celular acabando e eu, meu Deus do céu, o que é que eu faço agora, Jesus? Também que o amado ligou para a gente e conseguimos chegar aqui. Dizer para os amados que estou de veras alegre de estar nesta terra pela primeira vez. E sabemos que quando Deus, Ele promete a sua palavra, Ele faz suas promessas, Ele cumpre a sua palavra. Aleluia! Louva a Deus, porque já são 29 anos de fé e 24 anos pastoreando consecutivamente igreja, sem ficar nem um mês sem pastorear. Todos esses 24 anos, e hoje temos o nosso ministério em São Paulo. Deus abriu esta porta, nos deu graça, nos deu um trabalho. Estamos ali com 2 igrejas. Em pouco tempo já temos nosso templo sede, que também não é fácil em São Paulo, mas já conquistamos nosso templo sede, já temos mais uma igreja. E Deus está abençoando naquele lugar. Aleluia. Amém, gente? Amém. Então somente aqui trazer uma palavra da parte de Deus e fazer aquilo que apraz ao Senhor nesta noite. Se aprova o Senhor fazer algo pelo seu Espírito, Ele fará. Amém. Quando nós temos passado, temos orado pelo povo e vimos aí muitos milagres. Fiquei sabendo que o pastor Robson esteve aqui esses dias. Na igreja dele, uma das igrejas foi muito forte, houve curas ali, milagres. Aleluia. As pessoas foram arrebatadas pelo Espírito Santo. Graças a Deus. Algumas pessoas ficam assombradas, porque eu acho que tem igreja que nunca mais viu isso, nunca mais viu milagre, nunca mais viu unção e está meio assombrado aí. Glória a Deus. Mas eu já disse para os irmãos, uma coisa eu tenho: quando eu oro pelas pessoas, eu não costumo, muitas das vezes, nem colocar as mãos. Porque tem alguns obreiros até que empurram o camarada, se brincar, puxa até pela perna para cair. Mas se a unção está aqui, a unção vai tomar conta da pessoa. Aleluia. Aleluia. Quem crê que Deus está aqui neste lugar? Aleluia. Se aprove a Deus o pastor permitir e der tempo para orar, nós vamos orar ainda nesta noite aqui. Eu creio que Deus vai tocar em pessoas aqui nesta noite. Há uma unção de Deus aqui neste lugar. E esta unção é que faz a diferença. Aleluia.
Glória a Deus. Então a palavra diz que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. O tempo se passava, as promessas estavam feitas, Deus havia falado. Sabemos que a Bíblia nos apresenta um período interbíblico de 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, onde Deus ficou em silêncio e não falou mais com o seu povo. Conversava com o pastor Robson ontem à noite, e uma das coisas que eu perguntava para ele no nosso diálogo é por que a nação de Israel estava em uma situação tão caótica quando Jesus veio ao mundo. E outra pergunta que eu fiz para ele: por que Maria e José eram pobres? Glória a Deus, quando Jesus nasceu. Muitos dizem muitas coisas, muitos alegam muitos fatores, muita justificativa. Um diz que Jesus era humilde, porque tinha que vir na simplicidade, porque nasceu na manjedoura, no meio do capim, tal. Tem nada disso, glória a Deus. E Deus me deu a revelação porque Maria e José eram pobres quando Jesus nasceu. Quem quer saber? Amém. Maria e José era pobre, biblicamente falando. Quando eu fiz o primeiro curso de teologia, eu não estudei isso, estudei a história de Israel, visão panorâmica, e fiz bem a parte histórica de Israel. E depois, estudando, buscando, Deus deu uma revelação. E outra falava, o pastor Robson, ele ficou um pouco perplexo, porque essa palavra assusta um pouco as pessoas, essa resposta. E por que Maria e José eram pobres? Ele perguntou. Por que, pastor? Eu digo porque Maria e José estavam debaixo de maldição. Isso assusta qualquer pessoa, a princípio, falando uma palavra dessa. Mas quero dizer para vocês que não só Maria e José estavam debaixo de maldição, mas toda a nação de Israel se encontrava debaixo de maldição. Porque principalmente nesse período de 400 anos, onde Deus não falava com ninguém. O último profeta foi Malaquias, o primeiro foi João Batista, quando Deus depois de 400 começa a falar. E Maria, quando Jesus veio ao mundo, toda a nação de Israel estava em um estado caótico, estamos vivendo um estado degradante, em todos os aspectos que você imaginar, que você possa ver. Cumprindo-se literalmente o que está escrito em Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 15 ao versículo 62. Se você ler do 15 ao 62, você vai entender ali várias maldições apresentadas nas escrituras sagradas, e falando acerca do povo de Deus, da nação de Israel. E justamente quando o povo desobedeceu, na desobediência, todo aqueles males veio sobre Israel. E quando cessou o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, Deus não falou mais com Israel. Imagina, amados e queridos, nós somos cristãos, nós estamos na igreja, toda semana nós estamos nos cultos, nós vamos buscando a Deus. Se nós ficarmos uma semana sem vir na igreja, se ficarmos 15 dias, nós já sentimos terrivelmente uma falta, algo que está inquietando, nós sentimos sede, desejo, necessidade de vir para a igreja, de ouvir a palavra, de cantar, de louvar ao Senhor. Imagina 400 anos sem ouvir a voz do eterno Deus, sem ouvir Deus falar. E a situação degradante foi muito grande na nação de Israel. E a palavra do Senhor diz em Deuteronômio, a partir do versículo 15, que o povo de Israel, se desobedecesse a Deus, todas as maldições viriam sobre ele e haveria de alcançar. E eles iriam ser pobres, eles iriam plantar, não iam colher, eles iam ter os animais iam ser levados, as enfermidades, as doenças iam alcançar Israel. E foi isso que aconteceu. E quando Jesus veio ao mundo, Israel estava nessa situação degradante. É claro que ele tinha que nascer de alguém, e ele nasceu de uma moça jovem, de uma moça simples, mas não era só ela. Toda a nação de Israel vivia na pobreza. Não tem judeu rico na época de Jesus. Raramente você vai encontrar alguém que diz que era bem sucedido, mas os que eram bem sucedidos faziam parte da classe dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, porque eram os homens que representavam a nação de Israel, estavam ligados ao Império Romano e eram beneficiados pelo Império Romano. E esses homens eram mantidos por Israel porque eles acalmavam os judeus, que os judeus sempre foram homens revolucionários, homens de independência, homens que estavam sempre em busca de sua liberdade. Então esses sacerdotes, eles ganhavam para manter Israel, os judeus, calmos, e aí eles eram beneficiados. Mas o restante de Israel vivia em extrema pobreza, inclusive José e Maria. Não adianta dizer que José era carpinteiro, que tinha uma grande empresa, que produzia muitos móveis. Não, ele fazia móvel, fazia cadeira, fazia mesa, mas ele não podia fazer muita coisa, porque todos os judeus estavam debaixo de um jugo, e o Império Romano comandava. Ele confiscava as coisas, ele cobrava impostos. Quem plantava em Israel, o melhor de Israel, era para Roma. O César era mantido pelas suas províncias, Herodes era mantido por Israel, Pilatos era mantido por Israel, as legiões romanas de soldados, 3.000 cada legiões, era mantido também por Israel. E de Roma não vinha nada para manter as legiões romanas, nem os generais, nem os capitães. Não, Israel fazia tudo isso. Então Israel entrou num extremo
terrível de pobreza, de humilhação, de vergonha, de desespero, subjugação. Falando do poder econômico, mas também falando, queridos amados, do sentido espiritual. Foi um dos piores momentos da vida de Israel, quando Jesus chegou. A Bíblia diz no capítulo 4, versículo 16 de Mateus, que o povo que estava sentado em trevas, olha, a Bíblia já descreve, sentado em trevas, viu uma grande luz, e aqueles que estavam à beira e sombra da morte, uma luz raiou. Está falando da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós lemos Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14, que diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós. Ele nos resgatou da maldição da lei, para que as bênçãos de Abraão chegassem até nós, e pela fé nós viéssemos receber a promessa do Espírito. Quando eu li esta palavra, eu não compreendia que maldição é essa, porque o Senhor resgatou da maldição da lei. Todo Israel, o mundo todo estava debaixo de maldição, vivendo em estado caótico. Quando nós lemos na Bíblia, queridos e amados, que Jesus curava multidões, pode observar as escrituras, ela diz, eram muitos paralíticos. Nunca teve tanto paralítico em Israel, nunca teve tantos cegos, tantos surdos, tantos mudos. Onde Jesus ia, a multidão cercava ele, pessoas sofrendo de moléstia, pessoas com enfermidades terríveis. E por isso está aí a razão que Jesus curava tanta gente, porque havia muita gente doente, havia muitas pessoas paralíticas, havia muitas pessoas com deficiência, porque a maldição caiu sobre Israel, a pobreza tomou conta de tudo, a humilhação era muito grande, e somente um libertador verdadeiramente poderia trazer a libertação para Israel. Esse libertador é o Senhor Jesus Cristo. Chegou na Europa, chegou na América, chegou no Brasil, e nós estamos aqui proclamando que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você pode, dê uma salva de palmas para Jesus nessa noite. Ele está aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia. Olha quem está do seu lado, diga para ele, é hoje. Diga para ele, te prepara. Aleluia, porque se esse Jesus que chegou em Jerusalém, ele está aqui, ele vai fazer algo aqui também nessa noite. Quem crê nisso, queridos? Eu não vim do Brasil para este lugar. Aleluia, andei no Brasil, em vários estados, pregando. Agora há pouco estive lá no Nordeste, 14 dias, numas conferências proféticas, orando pelo povo, vendo o milagre de Deus. Nunca imaginei, estudei muito sobre a Europa, mas nunca imaginei estar neste lugar. Há 3 anos atrás, Deus tinha levantado um profeta em nossa igreja e disse, homem, te prepara que eu vou te levar à Europa. E Deus foi bem específico, assim, vou te levar a Portugal. Glória a Deus. Quando passou mais uns 6 meses, Deus levanta outro profeta e diz, te prepara, homem, que está chegando o dia, tu vai para a Europa. E quando Deus fala, Deus cumpre a sua palavra. Amém? Você que tem uma promessa de Deus, você que está aguardando na promessa do Senhor, fica debaixo dessa promessa. Não sabe para a direita e nem para a esquerda. Se foi Deus que falou, Deus vai cumprir a sua palavra. A Bíblia diz que Deus não é para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, falando Deus não cumpriria, dizendo Deus não faria aquilo que ele disse. Aleluia. E por que muitas das vezes inquietações como que não foi Deus que falou? Se Deus falou, Deus vai cumprir aquilo que ele falou. Se foi Deus que disse, espera o momento, aleluia. Pode tudo estar difícil, as portas fechadas, mas se Deus falou, as portas vai abrir, e aquilo que tem de vir vai vir, porque é Deus que vai fazer chegar na tua mão para a glória. Eu vim profetizar nesta noite aqui, diga a glória a Deus. Eu vim trazer uma palavra de esperança para o seu coração nesta noite. E já posso saber que Deus vai tocar em gente aqui nesta noite. Se vai arrebatar, não sei, aleluia. Eu orei por uma pessoa que estava com o corpo todo cheio de dores. E eu, quando chamei aquela pessoa, ela veio à frente, o corpo dolorido, com insônia, não dormia. E eu conversei com ela, ela explicou o que estava acontecendo. E eu pedi, fecha seus olhos, querida. E quando eu estendi a mão, não toquei nela, ela foi arrebatada pelo Espírito e desmaiou e caiu. E alguém disse assim, alguém disse, pastor, o povo aqui não é acostumado com esse negócio. Eu digo, agora filho, se não é acostumado, é o seguinte, então 2 coisas, ou não vem para orar, e se vir, alguém segura, porque que vai, em nome de Jesus. Se é o Espírito, ele vai tocar, pastor. E outra coisa, mas crente covarde, Deus não se agrada, ou é ou não é, ou dá lugar ou não dá lugar. Não pode ser coisa de homem, mas se for de Deus, Deus vai fazer. Se Deus vai arrebatar, vai arrebatar. Agora se você aguentar em pé, você fica em pé. Mas se o Espírito te tomar, você será arrebatado ao céu. Aleluia, o Espírito que está aqui na
grande, sapato alto, cabelo grande, toda chique. E ela disse, pastor, você pode orar por mim? E eu olhei para a cara dela e disse, tu não tem medo de cair, filha? Ela disse, não tenho não, pode orar. Eu digo, porque se o Espírito tocar, senão você fica de pé. Mas se o Espírito tocar, amém, gente. Amém. E alguém já me perguntou isso assim, pastor, e como é esse negócio? A pessoa tem que cair, porque Jesus veio para levantar. Eu digo, a unção quando vem. A unção quando vem. É assim, glória a Ela Deus. é muito forte. A tua carne não aguenta. Aleluia. E é isso que eu me alegro com meu Deus. Porque Ele faz diferente do homem. Não pode ser coisa de homem, mas ser de Deus, Deus vai fazer. Quantas pessoas Deus tem tocado no interior delas, tem curado interiormente. Quantas pessoas estão sofrendo com angústia, com tristeza, crise de choro, insônia, perturbação. Aleluia, estão arrastando-se aí na angústia e na tristeza. Mas quando ela chega diante do meu Deus, se essa unção vem, Deus vai tocar nela para curar interiormente. Deus vai arrancar aquilo que está aprisionando a alma dela. Aleluia, não quero dizer com isso que quando nós oramos todo mundo cai, não cai não. Eu era contra isso, eu criticava, eu não entendia nada disso. Meu Deus do céu, e quando eu comecei a ler na Bíblia que quando o seu Deus se manifestava, nem o sacerdote aguentou ficar de pé. Quando ele entrar no santuário lá que for levando a arca do Senhor, e quando chegou no santuário de Salomão que colocou a arca, que eles saíram na reverência, eles saíram assim de costa na reverência, e quando eles estavam próximos a sair do lugar santo dos santos, a Bíblia diz que a nuvem de glória tomou conta daquele lugar, e não teve um que ficou de pé, porque o céu, aleluia, foi poderoso ali naquele lugar. Aleluia, aleluia. Quando nós estamos orando, querido, eu estou falando isso porque é algo que Deus deu. E quando Deus deu, está dado, não tem conversa. Aleluia. E eu sou contra, eu vou dar a mão na pessoa e empurrar a pessoa. Tem uns que colocam a mão, bota para trás e puxa para frente e não sei o que, puxa pelo pé. Não tem nada disso. Se é Deus que está fazendo, então Ele que vai tocar na sua vida. E se você fica de pé, fica de pé. Mas se não aguentar, vai deitar no espírito aqui nessa noite. Porque Deus vai operar milagre aqui nesse lugar. Glória a Deus. E quando Jesus nasceu, Jesus começou a mudar a história daquele povo. Jesus começou a tirar o povo daquela situação milante de enfermidade, de doença, de perturbação. As multidões vinham atrás de Jesus e era curado. E as multidões vinham e eram libertas, o demônio caía. Nunca viu tanta gente endemoniada em Israel como no tempo de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque uma maldição pairava sobre a nação de Israel. O povo estava debaixo de um jugo. Havia uma nuvem. Pastor, mas Maria e José, eles eram justos. Maria e José eram servos de Deus. Não só Maria e José, como também Isabel e como Zacarias, como muitos outros serviam a Deus. Mas não era particularmente uma pessoa. A nação estava debaixo de maldição por causa da desobediência. A desobediência leva a pessoa a um estado de decadência, leva a pessoa a um estado de humilhação. E toda a nação estava humilhada. No ano de 586 a.C., quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém e prendeu o seu rei Ezequias, porque era rebelde a Deus, não quis ouvir a voz do Senhor, e destruiu o templo, levou o ouro, levou a prata, levou tudo para a Babilônia, queimou o palácio, deixou a cidade em miséria. Israel acabou como nação ali naquele tempo. Por mais que eles se esforçaram, por mais que eles fizeram levante, eles não voltaram mais a ser nação. Voltaram com Ciro para Jerusalém para reedificar o templo em Jerusalém, mas mesmo que eles começaram a edificar o templo, eles não voltaram a ser nação, ficaram debaixo do império babilônico, depois do império medo-persa, depois do império grego, depois do império romano, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Mas havia uma promessa de Deus para Israel, dizendo que a bandeira haveria de tremular no mastro. E no ano de 1948 Deus cumpriu esta promessa. Israel voltou a ser nação, porque a promessa de Deus voltou a se cumprir. Quando Deus promete, Deus cumpre a sua palavra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga para quem está do lado, te prepara que é hoje Deus vai tocar em você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque quando Deus promete, Deus cumpre a sua palavra. Louvado seja Deus. E deixa-nos falar uma coisa aqui. Jesus Cristo veio para nos trazer a libertação, a salvação, a mudança de vida, a nossa transformação. Louvado seja Deus. E uma coisa importante, quando Jesus estava para ir aos céus, ser assunto aos céus, Ele disse: olha, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam cheios de poder, porque o Espírito há de vir sobre vocês. Vocês vão ser minhas testemunhas. Eu vou enviar a virtude do Espírito sobre a vida de vocês. Igreja do Senhor, senhores obreiros,
deixa-me falar uma coisa aqui nesta noite. O que mantém a igreja de pé, o que mantém o cristão vivo, cheio de vida, com vontade de servir a Deus, com vontade de vir na igreja, o que faz o cristão chorar nos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, porque muitos não entendem como é que esse povo adora um Deus que não vê. Eles não têm nada, não têm uma imagem, não tem nada. Nós não andamos por vista pelos olhos da carne, nós olhamos pelos olhos espirituais. O Espírito Santo é que traz a revelação para a nossa vida, e nós estamos falando aqui com tanta vontade, como que nós víssemos o nosso Jesus de pé, fisicamente aqui no nosso meio. Ele está aqui, a glória dele está aqui, e ele vai manifestar sobre a nossa vida aqui neste lugar. Aleluia! Quem está entendendo? Então diz assim: aleluia, louvado seja Deus. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito, seu Filho que clama Pai. Assim que já não és mais servos, mas filho. Diga ao teu irmão, você é filho. Agora, se tu és filho, também tu és herdeiro de Deus por Cristo. A grande vitória da igreja, presta atenção. Primeiro, a obediência a Deus. Sem obediência nós não vamos chegar a lugar algum. Pode ser crente há anos, pode estar na igreja, pode ter carro, pode ter tudo. Se não obedecer a Deus, se não andar no caminho da obediência, o fracasso já é certo. Glória a Deus. E a segunda coisa, nós precisamos ter a presença do Espírito Santo com a gente. Muitos crentes hoje estão vivendo fracassado. Muitos crentes estão vivendo hoje mais de reclamar do que glorificar a Deus. Muitos cristãos estão hoje se queixando da vida. Olhando, muitos aqui mesmo na Europa, eu vi mais do que no Brasil. Muitos parece que eles chegam a entender só a dificuldade, só os problemas. Louvado seja Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para os amados aqui nesta noite: que o crente que tem o Espírito Santo, o crente que está cheio do Espírito de Deus, eu sei que a dificuldade existe, não só aqui na Europa, no Brasil, em qualquer lugar existem os problemas e as dificuldades. Aleluia. Mas o crente está cheio do Espírito Santo, ele não vê a dificuldade dentro dele, ainda que ele saiba que é uma realidade, a visão dele. Aleluia. Ele vê uma visão de vitória para a glória de Deus. Ele pode estar passando a dificuldade agora, a prova agora, mas ele sabe que Deus vai mudar essa situação. A porta parece que está fechada, mas ele sabe que Deus vai soprar o vento e vai abrir essa porta. Ele sabe que o negócio está difícil, ele está angustiado, ele está chorando, aleluia, é bem humilhado, mas ele sabe que vai chegar a hora que Deus vai colocar a mão e vai tirar ele do vale, vai colocar ele no monte. E quando essa hora chegar, ninguém vai impedir a vitória sobre a tua vida, porque Deus vai manifestar o poder sobre a sua história. Agora deixa eu dar um conselho para os amados aqui nesta noite: e quando esse momento não chega, anda no Espírito, busca o Espírito, vive no Espírito, se alimenta do Espírito, seja guiado pelo Espírito, fortalecido do Espírito, seja cheio do Espírito Santo, porque é a única maneira que vai levar o cristão a ser um verdadeiro vencedor para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para vocês uma coisa: chega de viver reclamando, chega de viver colocando a culpa nos outros, chega de viver justificando: eu não consegui por causa disso, eu só não tive esse porque foi fulano e tal, porque foi o meu marido, aquele homem não sei o que, porque foi minha mulher, porque foi meus filhos, porque foi o pastor. Ele não tem nada a ver. Se Deus é contigo, pode levantar o que for contra você. Se Deus é contigo, você vai vencer, e Deus vai confirmar a vitória sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Quem crê nisso? Você pode aplaudir esse homem forte para ele? Seja cheio do Espírito Santo. Não é fácil. Não é fácil viver em Espírito e andar em Espírito. A palavra do Senhor diz em 5,16 de Gálatas: andar em Espírito. Seja cheio do Espírito, seja guiado pelo Espírito. Porque o nosso maior inimigo, o diabo é o nosso inimigo, mas o nosso maior inimigo é a nossa própria natureza. Ela é contra. Você anda com ela 24 horas, você deita com ela, levanta com ela e anda com ela. Ela é o teu pior inimigo. Glória a Deus. Eu vi uma irmã falar para mim aqui na Europa, uma missionária, e ela disse assim: Deus matou minha carne. E faz tempo que eu ouvi uma palavra dessa. Para uma mulher de Deus dizer que Deus matou a carne dela, eu digo: meu Deus, achei que eu estava consagrado, até tremeu agora, deu até estremeceu até meu interior agora. Pensei que eu sou pastor consagrado mesmo na unção, mas com essa palavra dessa irmã agora, estremeceu tudo. E eu fiquei, digo: meu Deus, como é que eu pergunto a ela como foi esse negócio, né?
Ela diz assim, Deus matou a minha carne. Jesus ia matar. Começa a coisa aí. Quem está orando, jejuando, consagrando, renunciando, abnegando, colocando a vida no altar, de dia e de noite na vigilância, e chega uma irmã na conversa ali, e ela diz, pastor, Deus matou minha carne. Eu digo, eu quero saber como é esse negócio, né? Porque é muito forte. Digo, glória a Deus, crente. Porque eu vou dizer uma coisa, pastor, as coisas mais difíceis é de matar a carne. Né, missionário? É difícil matar demais. Porque por mais que você quer ser crente, porque se nós daqui o crente quer ser crente, amém, gente? É claro que tem aqueles que querem ser crente somente de status, aleluia, mas tem uns que querem ser crente de verdade mesmo. Porque tem uns que gostam de popstar, é status puro, né? Tem aquele que do Senhor, quer parecer a irmã, aquela coisa. Só Jesus na causa na vida dele, né? Mas a maioria do crente quer ser crente de verdade. E a gente, a maior luta é com a nossa própria carne, irmão. Sim ou não, gente? As brigas interiores. Você está lá, você está orando, você está de joelho dobrado, jejuando, consagrando. O diabo coloca um pensamento na tua cabeça e você já desvia até da oração. Você está indo aqui para Jerusalém, você está indo para Cafarnaum. Meu Deus, como é que eu estou indo? Ele desviou completamente o pensamento. Meu Deus do céu. Aleluia, meu Pai. Somente o Espírito é capaz de direcionar. Jesus disse, ele vos guiará em toda a verdade. Ele vai levar você. Somente o Espírito é que pode levar a gente para alcançar os desejos. E quando eu cheguei em casa, eu passei com a missionária e ela disse, pastor, eu preciso que o senhor ore por mim aqui hoje. E já era mais de 3 horas da madrugada. E de repente eu conversando com ela começou a trazer umas revelações espirituais. Ela disse, pastor, uma das coisas que eu era do mundo, pastor, eu gostava de roupa curta e eu era uma sensualidade danada. Eu sou uma pessoa assim bacana de aparência, mas eu usava aquilo, eu gostava demais. E era uma roupinha, era um short, e umas coisas todas. E quando eu me converti, era a coisa mais difícil, era largar esse negócio. E eu disse, mas Jesus, mesmo que eu ia para a igreja, quando eu chegava à noite, eu voltava aquela roupa em casa. E eu disse, Jesus, tem que me livrar desse negócio. É difícil o negócio, irmão. Mas graças a Deus, eu orando a Deus, coloquei minha vida e digo, Deus, mata a minha carne, Senhor. E só tem uma maneira de matar a nossa carne, é com a presença do Espírito Santo. Se não buscar, aí fica lá, meu Deus, me ajuda. Aí tu morre de falar, tem misericórdia de mim, me perdoa, eu não queria pecar. Meu Deus, fala, Senhor da glória. Eu não queria, Deus. E aí a gente quer que a gente chora, verdade ou não? A gente chora. Porque a gente não quer entristecer o Espírito Santo. E eu vou dizer para vocês, querido, toda a fraqueza nossa, ela subsiste, porque o Espírito Santo muitas das vezes se entristece conosco e ele se afasta. Todas as vezes que homens e mulheres foram usados por Deus de maneira forte, podem observar, é porque o Espírito veio sobre ele. Não existe crente forte, não existe crente vencedor, não existe crente, irmão, que conquista. Não, agora eu estou forte. Você lembra o que Jesus disse para Pedro lá? Falou para ele: ei, Satanás, você não sabe o que está falando, rapaz. E Pedro achou que era crente. Senhor, eu dou minha vida, eu morro com o Senhor, deixa comigo. E Jesus olhou para ele: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vai orando e vigiando aí, que o negócio é sério. Fala glória a Deus. Glória a Deus. Não é de chutar o peito e achar que já é o bom da boca, que já está santo, consagrado. E muitas das vezes é tão santo, só quer meter o pau nos outros, criticar os outros, e achar que todo mundo é pecador e todo mundo é isso e aquilo. Meu Jesus. Ei, irmãos, aleluia. O Senhor nos chamou para ser santos e luz do mundo, mas cada um tem que cuidar de si. Porque tem muita gente cuidando de muita gente, e muitas das vezes está cuidando da sua própria vida. Louvado seja Deus. Não tem ninguém aqui perfeito. Nós estamos se aperfeiçoando, nós estamos crescendo. A igreja está no desenvolvimento espiritual, e o Espírito está aperfeiçoando aqueles que estão dando lugar e que estão buscando a presença de Deus. Então nunca ache que você é melhor do que o outro. Você pode andar bonito, pode andar bacana, sapato bacana, roupa boa, pode andar, pode usar coisas maravilhosas, mas nunca acha que é melhor do que os outros, não. Porque o outro lá que você pensa que é simplesinho pode estar melhor do que você mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Fala para o seu irmão, seja crente, fala para ele. Seja crente. Viu? Negócio de aparência, irmão, Deus não está nem aí. Deus fala que a palavra não vai pela aparência do homem, não. Eu posso estar aqui bradando, fazendo tudo aqui, mas se eu não tiver com a vida no altar, o meu pai sabe que eu estou passando besteira aqui, isso aqui não vale nada. Posso estar falando com uma autoridade, lá fora o capeta vai preparar uma cilada. Mas se nós estivermos debaixo da unção, o capeta vai ter que bater em retirada para a glória do Senhor. Porque o
presença. O homem e a mulher cheios da unção, onde ele chegar, aleluia, ele vai confirmar a marca ali, porque o Espírito Santo está na vida dele. Diga amém. Se o teu irmão estiver caindo ou estiver caído, dá a mão e levanta ele. Se o teu irmão estiver fraco, ajuda ele. Já tem outro que é misericórdia aí, o que é carnal. Chamei ele num canto, falei, irmão, tu falou uma coisa ali que não foi legal, irmão. Rapaz, tu está seguindo a Deus. Verdade ou não, gente? É melhor fazer isso do que isso aí. Você viu lá? Aquela irmã é carne pura. Fui na casa dela, só a misericórdia de Deus. Chama no canto, irmã, pode falar para você do Espírito se você aceitar? Ela, não, pode falar, irmã. Deus colocou no meu coração, dá uma palavra, vou te falar algo. Porque o inimigo está lutando contra você. Mas Deus quer te sustentar. Glória a Deus. Para você não cair. Eu me lembro quando eu era jovem, quando eu me converti, primeiro ano de conversão, em dezembro. Primeiro ano eu fui ser segundo livro da juventude. E eu estava na mocidade, segundo ano eu fui